O canal Aqui Tem História apresenta o fim do tráfico no Brasil. A partir do século XVI, o tráfico negreiro foi responsável por trazer mais de 5 milhões de africanos escravizados para o Brasil. Nosso país foi o que mais recebeu africanos escravizados em todo o mundo. O fim do tráfico negreiro começa em 1810, quando Dom João VI havia se comprometido com a coroa britânica em pôr fim ao tráfico negreiro, e por isso, entre 1810 e 1812, os ingleses apreenderam vários navios negreiros que estavam a caminho do Brasil. Em 1815, os ingleses anunciaram que o tráfico só seria permitido em locais ao sul da linha do Equador. As pressões inglesas pelo fim do tráfico mantiveram-se quando o Brasil conquistou a sua independência, e o seu reconhecimento pelos ingleses passou obrigatoriamente por um compromisso do Brasil em abolir essa atividade. Em 1826, o Brasil realizou um acordo em que se comprometia a abolir o tráfico em até 3 anos a partir da data de sua ratificação, que se deu em 1827. O imperador foi bastante criticado por isso, mas a primeira atitude deu-se depois que o prazo de 3 anos havia expirado. Em 7 de novembro de 1831 criou uma lei para inglês ver. A falta de ação do governo brasileiro em combater o tráfico, mesmo com uma lei proibindo, fez com que não fosse cumprida, pois iria de encontro às elites agrícolas. As autoridades policiais faziam vista grossa aos africanos desembarcados aqui, e houve até iniciativas políticas para tentar revogar a lei de 1831. Esses escravos eram enviados em grande parte para o Sudeste, local em que as fazendas de café começavam a prosperar. Em março de 1845, o secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, Sr. George Hamilton Gordon, também conhecido como o Lorde de Aberdeen, propôs a lei de que a Marinha Britânica pudesse agir para aprisionar embarcações negreiras que estivessem trazendo africanos para o Brasil. O Bill Aberdeen dava direito ainda de levar a tripulação dos navios negreiros para a Inglaterra, onde seus componentes seriam julgados por atos de pirataria. A reação da sociedade brasileira perante essa intervenção foi de indignação, e os ingleses foram criticados por agirem contra a soberania e os interesses brasileiros. Em 1850, navios brasileiros atacaram uma embarcação inglesa. O temor de um conflito contra os ingleses e dos impactos econômicos que isso poderia trazer, além da má repercussão internacional que a manutenção do tráfico de seres humanos trazia, fez com que o clima político se tornasse favorável para o fim do tráfico negreiro. Nesse momento, Eusébio de Queiroz entrou em ação. O ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara, decidiu encaminhar um projeto para debater novamente sobre o fim do tráfico de africanos escravizados. Esse projeto foi aprovado e transformou-se na Lei nº 581, em 4 de setembro de 1850. Os redatores da lei definiram-na como uma iniciativa que tomava medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império. Os traficantes mais conhecidos começaram a ser constantemente monitorados e houve operações de vigilância nos portos começaram a ser realizadas. Mesmo com todas essas ações, estima-se que cerca de 38 mil africanos tenham entrado ilegalmente no Brasil entre 1850 e 1856. As 2 últimas apreensões de embarcações negreiras de que se tem conhecimento aconteceram em Pernambuco, em 1855, e a última no Espírito Santo, em 1856. No entanto, com o fim do tráfico africano, o tráfico de escravos interno cresceu e concentrou-se nas áreas do Rio de Janeiro e de São Paulo, já que eram as áreas mais produtivas em termos de lavouras de café. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.